Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Mais uma mensagem, mais uma reflexão no meu canal no YouTube. Seja bem-vindo, você que está me assistindo hoje pela primeira vez. Eu sou o Bispo Gilmar, do Santuário dos Milagres. Eu vou fazer nessa semana um estudo, não vou aprofundar muito, porque cada dia nós vamos ter um estudo falando sobre os mistérios espirituais que envolvem as montanhas sagradas. Vou falar sobre o mistério do monte. E nós vamos começar o primeiro mistério, são vários montes, né? Que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos revela. Primeiro monte, o Monte Ararat. Eu vou citar os montes que nós vamos ter reflexão através do estudo. Monte Ararat. Segundo monte, o Monte Moriá. Terceiro monte, o Monte Seir. O quarto monte, o Monte Sinai, ou conhecido também como Monte Horebe. Também o Monte Ebal, Monte Nebo ou Monte Pisga, né? Monte Hermon, Monte Tabor, também Monte de Giboá, Monte Sião, Monte do Líbano, também o Monte Carmelo, o Monte Gerezim, o Monte das Oliveiras e o Gólgota. Nós vamos ter alguma reflexão ao decorrer dessa semana sobre os mistérios de Deus que envolve cada monte, porque cada monte Deus teve uma experiência e teve uma experiência com o povo. E cada pessoa que teve ali teve uma experiência com Deus. Deus tratou em cada monte de maneira diferente. Então, cada pessoa que esteve nesse monte teve uma experiência tremenda com Deus. Deus falou de maneira especial com o seu povo. Vamos começar esse estudo com o Monte Ararat. Você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, tá bom? Tá aqui embaixo aqui, o escrito inscreva-se, clica aí. Tem um sininho, clica no sininho, vai abrir outra janela, clica em todas, para que todas as vezes que eu estiver ao vivo trazendo uma mensagem falando sobre o mistério do monte, o próprio canal do YouTube vai notificar a você para participar desse estudo, tá bom? Aí você não vai perder nem um estudo, nem uma mensagem. Falando em monte, nós estamos nos preparando porque neste mês de maio nós vamos subir no monte. Monte é lugar de sacrifício. Monte é lugar de resposta de Deus. Eu quero ser breve, apesar que eu não consigo ler a Bíblia sem aprofundar. Vamos falar sobre o Monte Ararat. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4. Gênesis 8, 4. Mas eu quero ler um pouquinho antes de Gênesis 8, 4. Eu quero ler Gênesis capítulo 7, que Deus fala da obediência de quem? De Noé. O primeiro acontecimento no Monte Ararat foi por causa do dilúvio, por causa da fidelidade de Deus com Noé. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim, Gênesis 7, 1. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha a revelação de Deus para Noé. Reúne a sua casa, Noé, reúne a sua família. Entra para dentro da arca, porque nesta geração tu és um homem justo. Você tem sido justo com Deus? Você tem sido justo diante de Deus?
Você tem sido fiel com Deus? Noé, na geração dele, os homens haviam se corrompido, mas ele permaneceu justo diante de Deus. Por isso que Deus revelou a ele, para ele construir a arca, para ele se salvar, salvou ele, a casa dele, a família dele. É impressionante que os filhos foram salvos. As esposas dos filhos, as namoradas dos filhos também foram salvos, por causa da fidelidade de Noé. A sua fidelidade com Deus leva a bênção para a sua casa, para a sua família. Vamos agora sim, no capítulo 8, versículo 1. Aí Noé fez a arca, entrou com a sua família, choveu durante 40 dias e 40 noites. Mas olha o que aconteceu no versículo 8. Gênesis 8, eu quero resumir, mas é importante depois você ler. Lê o capítulo 7 todinho, lê o capítulo 8 todinho, faz o seu devocional. Aqui no YouTube eu não vou trazer uma mensagem muito completa, porque o nosso tempo é curto. Eu não gosto de fazer mensagem comprida, apesar que eu não consigo ler a Bíblia sem aprofundar. Gênesis capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Passados 40 dias e 40 noites de chuva, Deus lembrou de Noé. Falou, Noé está dentro da arca, a família dele está dentro da arca. Eu creio que Deus... Eu não sei se tem poucos alimentos para ele, para os animais. Deus lembrou de Noé. E Deus soprou um grande vento sobre toda a terra. E esse vento que Deus soprou, parou a chuva. Aqui, ó, versículo 2, Gênesis 8, 2. E cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve. Então Deus lembrou de Noé, que Noé estava dentro da arca, aí Deus soprou e parou aquela chuva. A tempestade parou, o abismo parou de soltar água. Versículo 3. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou-se no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Deus levou a arca de Noé e repousou ela em cima do monte, na região de Ararat, no montes de Ararat. Lá Deus colocou a arca. Lá Deus parou a arca. Deus falou, é aqui que eu quero que vocês parem, em cima do monte sagrado. Todo mundo conhece essa história. Aí Noé depois, a água foi minguando, Noé foi lá, abriu uma janela, soltou um corvo, o corvo foi, voltou, depois, passado mais alguns dias, ele soltou uma pomba. Mas quando Noé saiu da arca, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Não, vou ler o 18. Então saiu Noé e seus filhos e as suas mulheres, e as mulheres e seus filhos com ele, e sua mulher e as mulheres e seu filho com ele, e todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca foi edificar um altar ao Senhor, um altar para ele ofertar, um altar para ele glorificar o nome do Senhor. Ele edificou esse altar de pedra, tomou dos animais limpos e sacrificou sobre esse altar. E ofereceu como holocausto sobre o altar.
Primeira coisa que ele fez. E olha o que aconteceu. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. A atitude de Noé, mais uma vez, agradou a Deus, que Deus falou consigo mesmo: nunca mais haverá o dilúvio sobre a terra. Isso por causa da atitude de Noé, do sacrifício que Noé fez. Ele sacrificou, e a Bíblia diz que o sacrifício subiu como um cheiro suave ao Senhor. E quando Deus sentiu aquele cheiro suave, Deus falou consigo. Deus falou no seu coração: não mais tornarei a amaldiçoar o homem como fiz. Por causa da atitude de Noé. Eu sempre falo no santuário: o sacrifício gera milagre. Sacrifício gera milagre. Quando nós sacrificamos, o nosso sacrifício sobe como cheiro suave e a vitória vem para Deus nos abençoar. Eu vou depois dar continuidade aos estudos falando mais sobre o mistério do monte. Mas eu quero continuar aqui, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Deus prometeu não amaldiçoar mais o homem com o dilúvio. Porque Deus viu a atitude de fé de Noé. Noé foi o único que foram salvos. E eles, através da fidelidade dele, ele salvou sua casa, sua família. Nós estamos no mês de maio, mês da família, colocando a família no altar. Nesse mês de maio nós vamos subir para o monte. O bispo não vai levar todos os irmãos do santuário para o monte. Porque monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de resposta. A pessoa sobe para o monte para sacrificar, para tomar posse da bênção. E para subir no monte tem que estar preparado, não é de qualquer jeito. Por isso que o bispo está orientando os irmãos. Essa semana eu estou ungindo os irmãos. Amanhã, quarta-feira, né? Todas as quartas, eu atendo no Santuário dos Milagres, na sede, às 9, às 3, às 7 da noite. Também na sexta-feira, eu atendo na sede, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. E essa semana é a semana que eu estou preparando as pessoas para subir ao monte, para tomar posse da bênção, da vitória espiritual. Monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de resposta. Procura o Santuário dos Milagres, a equipe de missionários do santuário, para você ser preparado, ser preparada para subir ao monte. Eu quero orar por você, pedindo a Deus, para Deus te dar força, para que você possa estar em um dos nossos santuários. Na mensagem de amanhã eu vou falar mais sobre o mistério do monte. Vamos dar continuidade, né? Porque depois dessa atitude de fé, Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Noé por causa da fidelidade de Noé com Deus. Deus prometeu abençoar ele, multiplicar. Deus selou com ele uma aliança. Deus falou: eu faço contigo uma aliança. Faço contigo uma aliança. Está aqui, ó. Eu vou ler já de uma vez. Gênesis 9. Gênesis capítulo 9. Versículo 8 em diante. E falou Deus a Noé e seus filhos, e os seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e que toda alma vivente, e que convosco está, de aves, de gado, todo animal da terra, convosco, e com todos saírem da arca, até o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus falou com Noé: eu faço contigo uma aliança. A atitude de Noé, o sacrifício de Noé agradou tanto a Deus, que Deus selou com ele uma aliança, mas não foi somente com ele, foi com nós também. Ele prometeu: estabeleço contigo aliança e com toda a tua descendência depois de vós.
toda a descendência depois de vós, eu estabeleço a minha aliança. E a aliança que Deus fez com Noé foi tão tremenda que Deus falou, eu vou colocar um sinal. O sinal da minha parte e o sinal que Deus falou que ia colocar para ele lembrar. Era um sinal para lembrar Deus do compromisso que ele fez com o homem. Deus precisava disso? Não. Mas ele ainda disse, eu vou colocar o meu sinal para me lembrar do meu compromisso que eu fiz com o homem através de Noé. Através do homem justo que foi Noé. Vamos ler na Bíblia? Versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, e não mais será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal. Olha aqui o versículo 12. Eu estou lendo Gênesis 9, 12. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Por gerações eternas. Na época de Noé e também para nós. O meu arco tem um poço nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Você já observou quando começa a chover muito? Não aparece no céu o arco-íris? É esse arco que Deus está falando aqui. O arco-íris, ele apareceu, começou a aparecer depois do dilúvio. E Deus fez uma aliança com Noé e Deus prometeu. Ele disse, o meu arco, eu tenho um poço nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E olha só. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança. Então Deus colocou esse arco para ele lembrar, era um sinal, era um lembrete para lembrar. Eu tenho um compromisso que eu fiz com o homem através de Noé. Então você pode observar, quando começa a chover muito, aparece o arco-íris, a chuva para. A chuva para. E observou que o arco-íris tem 7 cores? Depois eu vou falar sobre esse mistério. Então está aqui o versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não mais se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Só existe aliança por meio de sacrifício. Noé sacrificou. Noé foi um homem justo, íntegro, fiel com Deus. No meio daquela humanidade, no meio daquela multidão de pessoas infiel, ele foi justo e fiel. Meu irmão, minha irmã, nós não perdemos nada por sermos fiéis com Deus, por sermos justos com Deus. Não sei por quê. Se você está em falha, conserta a sua vida com Deus. Volta para a casa de Deus. Comece a colocar sua vida em dias com Deus para a sua salvação. Seja justo, seja fiel, porque só Deus pode nos dar salvação. Todos na época de Noé foram destruídos, mas Deus foi justo para salvar Noé, que era fiel com Deus. Era o homem justo diante de Deus. Por ser um homem justo, Deus revelou a ele o que era para ele fazer. Ele obedeceu, ele fez segundo a orientação de Deus e salvou ele, a casa, a família dele. Noé morreu? Morreu. Mas no dilúvio não. Deus poupou a vida dele, a família dele, por causa da fidelidade. Seja fiel, Deus vai te honrar. Essa semana é semana de oração forte e preparação para o monte. Procura o santuário. Deus me colocou no seu caminho para me te ajudar. Procura a equipe de missionário do santuário. Nós vamos orar por você, vamos ajudar você
a tomar posse da sua vitória. Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, eu apresento, meu Deus, a vida de todos, meu Deus, que participam dessa oração. E todos que o nome deles estão aqui comigo neste livro de oração. Vá de encontro, meu Deus, a essa pessoa. Dá força para ela estar no santuário. Dá força para essa pessoa colocar a vida dela em dias diante do Senhor. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor voltará. Sabemos que o Senhor Jesus voltará, mas o dia e a hora não sabemos. E que nós venhamos estar justo e fiel, como, meu Deus, na época de Noé. Meu Deus, o Senhor achou Noé justo, Noé fiel diante do Senhor. Que nós venhamos viver a nossa vida em comunhão e obediência à Tua palavra. Pois eu coloco o Teu povo, Teus filhos em Tuas mãos. Dá força, meu Deus, para essa pessoa estar no santuário nessa semana. Ó Deus, se preparando para subir no monte, para sacrificar, para tomar posse da Tua bênção e da Tua graça. Porque eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Deixe o seu nome no comentário para que o bispo possa colocar aqui no livro de oração, tá? Eu oro de madrugada também apresentando a Deus a vida dos irmãos. Você pode deixar no comentário aí o seu nome, compartilhe essa mensagem com o teu próximo. Você crê que Deus pode mudar a história da tua vida? Escreva aí o seu nome, escreva seu nome para compartilhar e compartilha também essa mensagem para as pessoas. Você pode copiar também, colocar lá no seu status ou compartilhar nas redes sociais, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Gilmar do Santuário. Deus me colocou no seu caminho para me te ajudar. Aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Precisar de ajuda de oração, manda uma mensagem para o bispo, tá? Você que também está ouvindo, porque essa mensagem eu estou transmitindo no YouTube e também pela rádio web. Você que está me ouvindo pela rádio web, você pode mandar mensagem para o bispo no meu WhatsApp, que é o 61, né? Código de Brasília, 61981959778. 61981959778. Um abraço, ficam todos com Deus. Amanhã eu volto às 18 horas com mais uma mensagem tremenda. E amanhã eu vou falar sobre o Monte Moriá. É tremendo. Deus vai falar com você, porque cada monte Deus tratou com o seu povo de uma maneira diferente, de uma maneira especial. E lembrando a todos que nesse mês nós vamos subir no monte, hein? Nós vamos subir no monte, e lá no monte vamos fazer um altar de pedra com as pedras que eu vim trazendo de Israel. Eu estive no Monte Sinai, eu estive no Monte Carmelo, eu estive no Monte das Oliveiras, eu estive lá no Monte Moriá, eu tive vários montes lá em Israel. E eu vim trazendo de Israel as pedras do Monte Carmelo, e nós vamos usar no altar de Elias, e nós vamos subir no monte esse mês. Procura o santuário para você ser preparado. Um abraço, ficam todos com Deus, até a mensagem de amanhã aqui no canal do Bispo, no meu canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, ó, aproveita para se inscrever e clica no sininho. Vai abrir outra janela, clica em todas para que você não venha perder nenhuma mensagem, porque Deus vai tratar com você de uma maneira especial. Um abraço, até amanhã.